Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta quinta-feira, nosso convidado, o socialista Vitalino Canas. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai com um papel e uma caneta, vem tomar notas, as maldades que lhe vamos fazer. Exatamente. Ou tem que é que vou cábulas. processar a seguir. Se calhar trouxe cábulas. Ajudas. Sabe como é que funciona, Vitalino Canas? 5 perguntas, por cada resposta certa 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda 2, se der a resposta errada, não tem direito a nada. Não tenho direito a nada, mas isso é normal. Mas eu já fiz aqui o aviso, quando me convidaram, que sou péssimo nestas... Nos quizzes. Neste exercício, nos quizzes, fico sempre em último lugar. O truque é baixar expectativas, não é? Portanto, Não, hoje não vai sair desbloqueado, daqui com 0 pontos, aqui. de certeza. De certeza. Muito bem. O Vitalino Canas nasceu nas Caldas da Rainha. São vários os doces típicos da região, as famosas cavacas, as trouxas de ovos, os russos. É goloso? Sou guloso, mas não forçosamente desses, mas sou. Mas prefiro um bom chocolate negro, chocolate. Boa qualidade, um chocolate belga, um chocolate suíço. Muito bem, faz Aquele bem. estrangeiro, Não isso gosto. não está a defender o produto nacional. Esses doces muito pesados que existem em algumas zonas do nosso Não país fascinam, não não. são propriamente Não. a minha Mas preferência. bem, para além destes, há um doce que dizem ser o segredo mais bem guardado das Caldas da Rainha. Como se chama? Sabe, vou também aqui deixar-lhe uma nota. Eu nasci nas Caldas da Rainha, mas quase por acaso, porque na altura a minha família andava muito de um lado para o outro, havia pouco emprego e, portanto, era necessário percorrer as várias terras e eu nasci nas Caldas da Rainha quase por acaso e pouco vou às Caldas da Rainha. Portanto, não tenho grandes afinidades deste neste segredo momento, tão embora bem goste da guardado. terra, e soube o segredo bem guardado. Então, se calhar, uma ajuda. Precisa de uma ajuda. Uma ajuda, pode ser que ajude. Vamos lá. Se quiserem Três evitar a hipóteses. minha desgraça total. Para não ser o 0, pelo menos 2 pontos. Beijinhos das Caldas, torta da arrelia ou torta escangalhada? Eu vou aqui mais pelo mais carinhoso, os beijinhos das Caldas. Não, os beijinhos das Caldas são as cavacas, mas em ponto mais pequenino. É a torta da arrelia, o segredo mais bem guardado. Qual é a coisa que mais o arrelia na política? O que é que o tira assim do sério? O que é que o tirou do sério quando estava na política ativa? Eu acho que aquilo que é mais difícil de aceitar na política é a desonestidade intelectual, quando nós percebemos bem que as pessoas com quem estamos a lidar, e enfim, não vou aqui obviamente identificar ninguém em particular, mas quando percebemos bem que as pessoas com quem estamos a lidar estão a dizer alguma coisa que sabem que não é verdade e estão a tentar obter benefícios com isso. Portanto, a desonestidade intelectual, não apenas na política, diga-se, também noutros domínios da nossa vida, deixa-me muito aborrecido e normalmente reajo mal a isso. Mas isso será entre adversários políticos, entre correligionários, qual é que é o defeito que mais o arrelia? Bem, entre correligionários também pode haver desonestidade intelectual às vezes, não é apenas para os adversários políticos que eu estou aqui a definir este malefício, digamos assim. Não, mas entre camaradas, digamos assim, por utilizar a expressão que é mais própria dentro do Partido Socialista, entre camaradas eu acho que aquilo que é mais difícil de aceitar às vezes é a competição excessiva que pode existir quando se trata às vezes até de pequenas coisas. A competição excessiva... Sem olhar a meios? Não necessariamente sem olhar a meios, mas uma competição às vezes sem ter em conta alguma lealdade, ter mas isso alguma camaradagem. É por lugares, entre as é uma pessoas. competição por lugares, por cargos, por visibilidade? Pode ser por muitas coisas, pode ser até às vezes por coisas muito pueris, como é aparecer numa lista partidária mais acima do que outra pessoa, que vai mais abaixo e ter de ir mesmo acima, mesmo que seja um lugar. Às vezes há estas coisas pequenas e eu não estou a excluir, obviamente, agora já não estou propriamente na política ativa e, portanto, mas admite voltar agora com as autárquicas. Nesse campeonato não estou já. Portanto, não me excluo em relação ao passado. Essas pequenas lutas, às vezes, a propósito de coisas
que à distância vistas são coisas que não têm, afinal, grande interesse, é aquilo que talvez seja mais difícil dentro da política. Agora, devo dizer aqui, para não parecer que estou aqui apenas a falar dos aspectos negativos e que a política não tem aspectos positivos, a política é uma atividade nobre, é uma atividade em que se tomam decisões e se executam decisões que são muito importantes para as pessoas e, portanto, acho que sem política não há uma boa sociedade e uma boa democracia. Dizia que não estava na vida política ativa. Tem intenções de regressar agora com as autárquicas à vista? Bom, eu nesta altura estou a fazer já algumas coisas que são coisas muito interessantes e sabe, com a idade que já vou tendo, que não é propriamente uma idade jovem, não se pode mudar muitas vezes. Eu estou a dar as minhas aulas, a fazer a minha investigação ao nível académico, a escrever alguns livros na área do direito e da ciência política. Sou presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa, que é algo que me dá muito gosto fazer. Sou cônsul honorário da República da Coreia, portanto faço várias coisas. Sou advogado, enfim. Advogado é, aliás, a minha profissão, aquilo que me dá o dinheiro suficiente para viver e para alimentar a minha família, se é que posso utilizar a expressão. E, portanto, estou a fazer várias coisas. Alterar agora esse rumo seria, nesta fase da vida, seria de facto muito complicado. Teria de ser um daqueles desafios completamente impossíveis de não aceitar para... Como por exemplo? Olha, isso, o que é que poderia ser assim irrecusável? Não quero dar exemplos, porque ainda vem alguém dizer, bem, então se é isso que você quer fazer, então está bem. Não, é melhor não deixar aqui. Fica guardado então. Vamos avançar agora para os 5 pontos. Agora para os 5 pontos. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não é? Termina assim um poema, aquele poema que se tornou um grande símbolo da oposição ao Estado Novo e a autoria de um camarada do Vitalino Canas, Manuel Alegre. Adriano Correia de Oliveira deu-lhe voz. Quem é que o musicou? Ajuda? Eu tenho a impressão que não tenho a certeza... mas se calhar ajuda para ver se... Então diga lá primeiro e depois tentamos. Pode ter os 5. Não, eu tinha a impressão que era Adriano Correia de Oliveira, será? Não. Então é melhor a ajuda. Então vamos à ajuda. Vamos à ajuda. Será que é Adriano Correia de Oliveira? Será que é José Afonso? Ou será que é António Portugal? Aí talvez António Portugal. Foi melhor assim. Foi António. Mas tinha a impressão que era Adriano Correia de Estava Oliveira. cá, aquela voz, cá. não é? Aquela voz ficou muito associada à balada, a trova do vento que passa. O Presidente da República fez bem em dizer não a ir à Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas. Aqui até na qualidade de jurista, como é o Vitalino Canas. Era isso que eu ia dizer. Agora, da qualidade Exatamente. de professor de Direito Constitucional, o Presidente da República não apenas fez bem, como fez a única coisa que podia fazer. Porque no quadro do nosso sistema jurídico-constitucional, o Presidente da República, de facto, não responde perante a Assembleia da República. A Assembleia da República fiscaliza a atividade do Governo e da administração pública e, desse ponto de vista, portanto, pode chamar membros do Governo, pode chamar membros da administração pública, pode chamar outras pessoas que possam, de alguma forma, contribuir para esclarecer a atuação do Governo e da administração pública, mas a Assembleia da República não fiscaliza o Governo, não tem competências. O Presidente da República não tem competências para fiscalizar o Presidente da República. E, portanto, se o Presidente da República aceitasse ser fiscalizado, não quer dizer que o Presidente da República não possa contribuir para o trabalho da Comissão de Inquérito, mas não na perspectiva de a Comissão de Inquérito analisar a sua atuação para eventualmente o censurar, designadamente do ponto de vista político ou até de outros pontos de vista. Mesmo porque, repare, há situações em que os Presidentes da República realmente podem ser fiscalizados, controlados e até penalizados pelos Parlamentos. Nos sistemas presidenciais isso sucede. Em Portugal não. Há um mecanismo, um instrumento nesses sistemas, que é o mecanismo do impeachment, que é normalmente um mecanismo que é
da competência dos parlamentos. E os parlamentos, por exemplo, como aconteceu já no Brasil 2 vezes, com Collor de Mello na década de 90 e com Dilma Rousseff há poucos anos, o Parlamento pode, inclusive, destituir o Presidente da República ao abrigo desse mecanismo do impeachment. Ora, isso não sucede em Portugal, nem sucede no sistema semipresidencial. E, portanto, o Presidente da República é totalmente independente e não responde perante a Assembleia da República. Mas do ponto de vista da ética política, não faria sentido que o Presidente falasse e explicasse melhor este caso? Eu acho que faz sentido o Presidente da República falar, explicar aquilo que tiver para explicar, até porque conhecemos a propensão do Presidente da República para falar sobre tudo e mais alguma coisa, passa aqui a expressão um pouco leve, portanto, com certeza que o Presidente da República, se houver alguma coisa a esclarecer, e eu sinceramente acho que nesta altura já não haverá grande coisa a esclarecer, mas se houver alguma coisa a esclarecer, o Presidente da República deve fazê-lo, mas deve fazê-lo no seu lugar próprio e não no contexto de uma comissão parlamentar de inquérito. Com uma comunicação ao país, por exemplo, uma entrevista... Eu diria com uma comunicação ao país menos esquisita do que aquela que ele fez há uns tempos lá naquele bunker do Palácio de Belém, e de pé, assim, com um ar um bocado desconfortável. Não, uma comissão ao país com seriedade, entendendo que o país precisa de ter tudo esclarecido, embora mais uma vez o diga, eu acho que nesta altura da parte do Presidente da República já há pouco para esclarecer, mas porquê? Surgiram agora... O que é que está claro? Que o Presidente não teve nenhuma interferência? Não, aquilo que me parece é que, primeiro, há aqui globalmente considerado, não apenas com a Presidência da República, mas com as autoridades públicas em geral, há muita informalidade. O que nós aqui estamos a perceber, neste caso e noutros também, nós estamos aqui a perceber é que as coisas às vezes correm com muita informalidade e depois quando se vai ver como é que as coisas passaram, descobre-se que aquilo houve ali alguma leviandade aqui e ali, etc. Portanto, isso aí é algo que nós já sabemos. Depois, também parece, pelo menos fiquei com essa sensação, de que este caso a Presidência da República não fez diferente daquilo que faz com as dezenas, milhares de casos que passam por lá e que pedem ajuda. É a sensação que tenho. Todavia, verifiquei agora que houve mais umas incidências, uns e-mails que o Governo descobriu nos Ministérios dos Estrangeiros e que terão sido também descobertos agora na Presidência da República. Enquanto isso não tiver tudo esclarecido, acho que obviamente tem de se procurar fazer o esclarecimento. Agora, insisto, o Presidente da República, se entender dar esclarecimentos, e pode acontecer que seja necessário, deve fazê-lo na sua função de Presidente da República e não na função de inquirido por uma comissão de inquérito da Assembleia da República. Vitalino Canas, deste quiz já não sai com 0 pontos. Já tem 5 pontos. Dois pontos. É outra vez que posso pôr lá em casa. Os 5 são agora. Estava a pôr na parede. Os 5 são agora. É um bom leitor, interessa-se por literatura, não ocupa muito tempo nos seus tempos livres. Eu ocupo muito tempo a ler, mas livros de Direito e de Ciência Política. Vamos ver, então vamos ver como é que se safa desta. Um leitor ou dependente de coisas jurídicas e de coisas da coisas ciência mais chatas. Pois, para mim não são as mais chatas. Mas... Vamos lá. Bem, vamos então a esta. Quem foi o primeiro escritor moçambicano a receber o Prémio Camões? Primeiro Miyakoto. Quer uma ajuda? Eu acho que sim. Então vamos lá dar aqui a ajuda. Miyakoto, José Craveirinha ou Paulina Chiziano? Então aí diria o José Craveirinha. Somos mesmo amiguinhos. Já viu? Foi o terceiro escritor a receber o Prémio Camões, em 1991. O Vitalino Canas tem uma relação antiga com Moçambique, também já deu aulas em Moçambique. E conheço o Miyakoto, por acaso. Portugal tem cuidado bem da relação com as suas antigas colónias, os países que dominou? Na medida do que é possível, sim. Penso, enfim, há diferenças entre as colónias, as antigas colónias, a relação entre Portugal e Cabo Verde, que também conheço bem, porque também tenho trabalhado com Cabo Verde durante algum tempo,
A relação entre Portugal e Cabo Verde é excelente, é ótima. São países muito identificados um com o outro. As relações com Moçambique andaram durante algum tempo um pouco envenenadas por causa da situação de Cabora Bassa, que depois foi resolvida, já foi resolvida, mas durante algum tempo houve ali aquele passivo relacionado com Cabora Bassa que turvou um pouco as relações, mas eu acho que nesta altura as relações com Moçambique são relações boas, embora tenhamos aqui de ter a noção, acontece com Portugal e acontece com todas as ex-potências colonizadoras, a relação entre país antigamente colonizador e país que acedeu à independência é uma relação que nos primeiros tempos é sempre uma relação difícil, uma relação Estado a Estado difícil e às vezes uma relação pessoa a pessoa difícil. Agora, se me permitem aqui fazer um bocadinho puxar a brasa à minha sardinha, há uma circunstância que às vezes não é bem reconhecida até pelo próprio Estado português e pela cooperação portuguesa, mas há uma situação em que as relações entre os dois países, entre os vários grupos de países, melhoram substancialmente devido às relações pessoais. É quando Portugal colabora na formação e no ensino de pessoas das ex-colónias de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E tem investido nisso, Portugal? Esse tem sido um trabalho... Tem havido alguns bons investimentos, mais uma vez, puxando aqui a brasa à minha sardinha. Por exemplo, Portugal tem assumido desde há várias décadas a coordenação da Faculdade de Direito da Guiné-Bissau. E a Faculdade de Direito da Guiné-Bissau é entendida por toda a gente como sendo um centro de excelência na Guiné-Bissau, de onde saem dirigentes, formação de quadros para o país, etc. E as cumplicidades que se geram entre os professores, alguns deles portugueses, e os alunos, ex-alunos destas universidades, eu também fui professor na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Direito, as relações que se estabelecem são relações para a vida e valem em qualquer circunstância. Valem para um telefonema que é necessário fazer para desbloquear uma situação. Ora, a tal informalidade às vezes. A tal informalidade. Aí as coisas têm corrido muito bem, porque de uma forma geral Portugal tem tido um papel importante em vários países ao nível do ensino. Vitalino Canas, vamos continuar na literatura, vamos insistir, mas agora aquela que se calhar leu antes de pegar nos livros jurídicos, nos livros de direito, Júlio Verne. Os livros chatos. Os livros chatos. Júlio Verne, um dos livros que mais adaptações inspirou, terá sido eventualmente A Volta ao Mundo em 80 Dias. Tem duas personagens principais, Phileas Fogg, que é o cavalheiro inglês, e depois o criado, que era um francês acabado de contratar. Sabe como se chama essa personagem? Eu li vários livros de Júlio Verne na minha juventude, é óbvio, e li A Volta ao Mundo em 80 dias, aliás também vi o filme, também existe um filme. Sim. E até animação, se calhar com ajuda. Claro, mais uma vez há ajuda. Já vem 4 pontos, os filhos estão lá em casa. Melhor 2 pontos do que 5. 5 é bom, mas melhor 2 do que 0. Então, sugestões de nomes, há aqui 3 hipóteses. Jean Passepartout, Jean Betancourt ou Jean Gaultier? Jean Passepartout. É isso mesmo. Nada como avivar. Eu sabia, mas não... Sabia, claro que sim, já foi avivar, algum tempo. só da memória. Foi avivar. Há quem diga que este governo está a dar a volta ao país em 100 dias e a fazer aquilo que o governo do Partido Socialista não fez em muitos anos. Há alguma razão nisto? Vamos ver. Procurando dar aqui uma resposta que não seja demasiado virada para o partido político a que eu pertenço, eu diria contudo 2 coisas. Primeiro, este governo tem sido inteligente porque muitas medidas que tem adotado, algumas medidas que tem adotado já são medidas que vêm do passado. Por exemplo, quando o governo toma uma decisão sobre o aeroporto, limita-se a concretizar uma decisão que já estava tomada, que já vinha atrás. Portanto, há algumas medidas que o governo vai tomando, mostrando celeridade, mas que já estavam preparadas pelo governo anterior. Por outro lado, também, há uma coisa que está a suceder e que me preocupa, sinceramente, que é esta ideia do governo procurar resolver todos os problemas, designadamente problemas com classes profissionais, de uma vez só e de repente.
O governo, aliás, diz, bem, agora resolvi isto, o governo anterior teve 8 anos para resolver, nós em 10 dias, 20 dias, 30 dias conseguimos resolver. Bem, consegue-se resolver, mas à custa de ceder tudo. Eu sou crítico em alguns aspectos do governo do Partido Socialista que cessou funções agora, mas há um aspecto em que o governo, de uma forma geral, o governo anterior do Partido Socialista não cometeu erros. Ou seja, foi em não querer, não poder, saber que não podia ceder a todas as reivindicações de classes profissionais todas. Cometeu um pequeno erro, em meu entender, com a Polícia Judiciária, porque essa desencadeou depois logo reivindicações imediatas, mas de uma forma geral o governo anterior tinha a noção correta, em meu entender, que abrir a caixa de Pandora com uma classe profissional é fazer que todas as classes profissionais a partir daí olhem para a sua folha de vencimentos, comparem com o do lado. Mas mas são exigências justas, o governo não deve ceder, como diz a Vitalino. Eu creio que seria muito importante para qualquer governo, para este e para todos, que, tendo em conta, de facto, que as exigências, as reivindicações, as aspirações são justas, mas não podem ser aceites no seu nível máximo e tem de haver um nivelamento e tem de haver um tratamento conjunto de forma a que as coisas sejam congruentes entre si. Aquilo que o Governo está a fazer e dizer, com esse discurso de agora estamos a resolver os problemas todos, bem, aquilo que o Governo está a fazer é abrir sucessivamente caixas de Pandora que levam a que, por exemplo, comece a haver notícias de que, porventura, o déficit deste ano, as contas públicas deste ano, vão a caminho de um determinado déficit que Portugal não deveria ter nem este ano, nem nos próximos. E, portanto, estou um pouco preocupado com essa ideia de agora vamos lá resolver tudo, cedemos a tudo. E classes profissionais atrás de classe, agora são os profissionais, os enfermeiros, os polícias vêm aí outra vez, os militares foram, não ficaram totalmente satisfeitos, mas foram, os professores já foram, enfim, quer dizer, estamos a falar, os profissionais de saúde em geral também acabarão todos por ser abrangidos. Estamos aqui a falar de algo que, em meu entender, não é sustentável do ponto de vista das contas públicas, a não ser que se tenha uma visão de conjunto em vez de fazer aquilo que o ex-ministro da Educação do governo de António Guterres, a que eu pertencia, Marcelo Grilo, dizia que era o jogo dos cavalinhos da feira, que é os cavalinhos vão avançando uns atrás dos outros e quando avança um, o outro vem atrás e avança para a frente e depois e acabamos por não conseguir sair aqui desta enfim, possibilidade de depois atingir um nível insustentável de despesa pública. 6 pontos. 6 pontos. Agora, esta é para os 5. Vamos, esta é para os 5. Não sei se são todas para os 5. Não, ouça não sei se está a acompanhar os Jogos Olímpicos, tem acompanhado as competições. Mal. Então esta é difícil, caramba. Mal. Bem, como se chama o nadador francês que ontem conquistou 2 medalhas de ouro nas provas de natação? Ainda por cima da natação, é daquelas coisas. Não pesca nada para isto. Mas se me disseram. Vai meter água. Então vou dar aqui uma ajuda. Já estou a meter água. Léon Marchand, Charles Baudelaire ou François Mitterrand? Léon Marchand. Espetacular. Mais uma que eu por acaso tinha visto nos títulos, só que não conseguiria dizer o nome de. Sim, em relação à prestação dos atletas portugueses, o país tem apoiado, os governos têm apoiado os atletas portugueses para que depois surjam resultados, ou exigimos demais para aquilo que é dado aos atletas? Bem, eu não tenho um conhecimento profundo quais é que são os apoios que existem para os atletas portugueses. Sei que de vez em quando surgem queixas desse lado, mas eu acho que o espírito olímpico é algo que não se resolve apenas através de apoios. Tem de haver também, da parte de cada um de nós, uma força interior que não se resolve com apoios. Eu não estou aqui a dizer fazer nenhuma crítica em relação à nossa delegação portuguesa, são os melhores de nós, são os que conseguiram lá ir e, portanto, com maus ou bons resultados não temos melhores, são os melhores. Eu sei, são os melhores, são os melhores. E só garantir o apuramento. Portanto, não há aqui nenhuma crítica a isso. Agora, o que me parece é que talvez não seja o melhor espírito
quando as coisas não correm totalmente bem, imediatamente se falar dos apoios. Não, os apoios são importantes, mas não acho que sejam aqui o essencial. Não quero estar a ser muito cruel, mais uma vez dizendo que não é nenhuma crítica aos nossos atletas, que de certeza fazem um esforço tremendo para estar ali, têm uma vida desgraçada para isso, mas não me parece que seja por causa dos apoios que depois as coisas não acontecem. O Vitalino Canas praticou alguma modalidade, algum desporto? Bem, eu pratiquei aquilo que todos praticam uma certa idade, fiz um bocadinho de futebol, gosto de futebol, até me cheguei a praticar um bocado de judo, mas com pouco jeito. E depois é aquela atividade do queimar pestanas, não é? Exatamente. Portanto, nas idades dos 15 a 20 experimentamos tudo alguma coisa, depois não dá nada e acabamos por nos dedicar ao direito. 5 pontos, só por essa. Vitalino Canas, foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito. O gosto foi nosso.